Observados desde tempos remotos, os eclipses causavam espanto e, acima de tudo, deslumbramento. Os chineses e os mesopotâmicos foram os primeiros a registrá-los, há cerca de 4.000 anos atrás. Mas por que ocorrem os eclipses? Quais as causas deste fenômeno? Você se recorda das posições da lua cheia e da lua nova? Vamos relembrar usando o telúrio. A lua cheia acontece quando a Terra está situada entre o Sol e a Lua. Nessa configuração, o lado iluminado da Lua está virado para o lado noturno da Terra. Portanto, você não vê a lua cheia durante o dia. Já na lua nova, a situação é oposta. A Lua está entre o Sol e a Terra. E quem está no lado diurno da Terra vai estar virado para o lado escuro da Lua. Você não vê a lua nova durante a noite. Mas por que então nós não temos eclipses lunares e solares todos os meses? Para entendermos isso, vamos fazer um breve experimento, utilizando uma pequena bola de isopor e um alfinete. Este telúrio não tem as dimensões corretas do sistema Terra-Lua. Uma situação mais verossímil seria utilizar a bolinha de isopor e o alfinete separados por uma grande distância. Tente, num local onde exista uma fonte de luz pontual, ou então num dia ensolarado, projetar a sombra do alfinete na bolinha. É muito difícil conseguir um alinhamento entre a fonte de luz, o alfinete e a bolinha de isopor. A mesma situação acontece nos eclipses, onde é necessário um alinhamento quase perfeito entre três astros que estão muito distantes um do outro. Por que esse alinhamento não acontece todos os meses, na lua nova e na lua cheia? Em primeiro lugar, porque a órbita da Lua não é coplanar com a órbita da Terra, como havíamos considerado antes. Veja este exemplo. Retomando a pergunta, por que o alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra não acontece todo mês, na lua cheia e na lua nova? Temos ainda mais uma explicação. A órbita da Lua não é perfeitamente circular e pode acontecer de, no alinhamento, a Lua estar na posição mais afastada de sua órbita, o apogeu. Se esse alinhamento acontecer na posição de lua nova, teremos o eclipse solar anular. O termo eclipse é usado com mais frequência para descrever estes fenômenos no sistema Terra-Lua-Sol. Entretanto, este fenômeno também ocorre em outros planetas. Podemos diferenciar os eclipses que observamos aqui na Terra como eclipses lunares e eclipses solares. Os eclipses lunares ocorrem quando a Lua atravessa a sombra que a Terra projeta no espaço. E isso sempre acontece na lua cheia. Os eclipses lunares são divididos em três tipos. O penumbral, quando a Lua passa apenas na penumbra da Terra. Parcial, quando a Lua atravessa parcialmente a umbra da Terra. E, por último, o eclipse total, no qual a Lua fica totalmente imersa na umbra da Terra. A sombra da Terra possui duas regiões. Uma central e mais escura, chamada umbra, e outra mais externa e tênue, chamada penumbra. Durante o eclipse lunar, a Lua penetra primeiro a zona da penumbra. Essa fase, chamada de eclipse penumbral, é imperceptível ao olho nu. À medida que ela vai entrando na umbra, você começa a observar o eclipse parcial, até o momento em que a Lua se encontra inteira dentro da umbra. Aí temos o eclipse total da Lua. Por que então, durante o eclipse total, conseguimos ainda ver a Lua? Nessa situação, a Lua tem uma aparência avermelhada,
que é causada pela refração dos raios de Sol pela atmosfera da Terra. E o eclipse solar? Quais são as suas particularidades e características? No eclipse solar, nós enxergamos daqui da Terra a Lua encobrindo o Sol. Esse tipo de eclipse ocorre sempre na Lua nova. O tipo de eclipse solar depende da distância da Lua à Terra durante esse evento. No eclipse solar parcial, a Lua não encobre totalmente o Sol, devido ao mesmo processo que vimos ocorrer com os eclipses lunares. Quando a Lua encontra-se em seu apogeu, ou seja, quando ela está em seu ponto mais afastado da Terra, sua circunferência parece ser menor que o disco solar. Nessa situação, temos um eclipse anular do Sol. Já nos eclipses totais do Sol, a Lua encobre completamente o disco solar. Isso acontece graças a uma feliz coincidência. O diâmetro da Lua é aproximadamente 400 vezes menor que o diâmetro do Sol, mas a distância entre a Terra e o nosso satélite é também 400 vezes menor que a distância da Terra ao Sol. Portanto, se postas lado a lado, a Lua e o Sol têm aproximadamente o mesmo diâmetro aparente. Os eclipses do Sol e da Lua são conhecidos há milênios e hoje em dia não trazem mais informações novas para os astrônomos, mas tiveram importância significativa para o desenvolvimento da astronomia, tanto para o entendimento da dinâmica do sistema Terra-Lua-Sol, como também para conseguir observar as camadas externas do Sol que não são observáveis normalmente, como por exemplo a cromosfera e a coroa. Foi também durante um eclipse total do Sol que foi feita a primeira confirmação da teoria geral da relatividade de Albert Einstein. Que tal se programar para acompanhar os próximos eclipses? Tome nota no seu calendário para tentar observá-los.